aí, meu irmão, como é que Mas faz? você acha que o Olavo esperava mais do Bolsonaro em relação a ele? Cara, é uma boa pergunta, hein? O que você creio acha? que sim. Eu acho que sim. Eu creio que sim. Eu creio que o Olavo esperava realmente que o Jair fosse manter a defesa de uma agenda ideológica que ele desprezou desde o primeiro dia. Por quê? Porque assim que foi eleito, estourou o caso do Flávio. Foi até um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes da eleição. Acho que foi antes. Foi em 2018, um pouquinho Não, antes. não, acho que foi antes de ele tomar posse, mas foi depois sim, da eleição, sim. né? Logo depois que ele foi eleito, estoura o caso do Flávio. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui chamado de traidor, porque eu fiz um vídeo e falei, se o Flávio for sujeito homem, ele convoca uma coletiva de imprensa, chama todo mundo, fala assim, galera, passa aquela porra que... Como é que é o cristalzinho que os atores passam no olho? Chinês. Passa o cristal chinês, chora, fala, pô, tô arrependido, fiz Ele fez mesmo. isso, pegou a bandeira do Brasil e chorou. Se ele faz isso, Arthur, naquele momento, as tiazinhas todas do WhatsApp iam falar, olha que bonito, o garoto se arrependeu, é um novo país. Olha que legal. Realmente eles são diferenciados. Mas não, frouxo que é, aliás, frouxidão é uma característica da família, né? Como a gente tem visto dia após dia. Jogou bomba de fumaça e sumiu e deixou uma merda por aí. Pediu foro privilegiado 11 vezes. Travou a investigação 11 vezes. E aí começaram as coincidências, que isso não pode aparecer agora, porque como envolve o nome do presidente, não pode ser investigado. Mas vou dar uma coincidência. O pessoal pegou... O pessoal perder depois a linha do Olavo, tá? Pra gente terminar Tá, só essa daqui dá. Uma coincidência. Polícia Federal pega o celular do Flávio. Tava sem senha, não conseguia abrir. Beleza, conseguiu abrir, deixa lá, morreu. Foram tentando. Uma hora eles conseguiram. Quando consegue abrir, tem acesso às informações, Bolsonaro troca o comando. Ô, meu irmão, que coincidência, hein? Ah, na verdade é o seguinte, tinha uma liminar que não podia mexer. Quando cai a liminar, pode mexer. Quando o cara vai mexer, troca o cara. Ah, meu irmão, esse foi o primeiro. Aí começou, mas falando do Olavo, né? O Olavo, ele sempre teve projeto de poder, tá? E o Olavo entendeu que o projeto de poder, ele vem antes das urnas. Se você tem uma tese, se você tem pessoas defendendo uma linha de pensamento, a eleição é consequência. Né? Que é verdade, que o Lula começou assim, o PSOL começou assim. Né? O PSDB lá atrás tinha começado assim. E o Olavo fez isso. E aí no meio do caminho, eu não sei te dizer se o Olavo esperava um pouco mais do Bolsonaro. Ou se ele não sabia que o Bolsonaro estava tão sujo de merda como ele estava. Né, a ponto dele ter que ceder a coisas assim absurdas, como por exemplo ir pro partido do Valdemar Costa Neto. E não é porque ele negociou, ele é um mestre da negociação. Não, porque não sobrou nada. Não sobrou nenhum outro, né? Dele ter que realmente colocar um petista na PGR, um negócio que assim não tem como defender, cara. Dele realmente ter que pegar e colocar o Cássio Nunes no STF, dele ter que sancionar limitação de delação premiada. Né, dele desarticular a prisão em segunda instância, que são pautas que não são ideológicas do Olavo. Isso é muito né, pertence a todo mundo, vamos dizer assim. Que as pautas ideológicas, aí estou falando de aborto, etc., essas pautas mais identitárias. E ele traindo essas pautas aqui, mostrou para essa galera mais ideológica, e caramba, por que ele não está ouvindo o professor? Entendeu? Então Hoje tem um racha claro. Tem um racha claro. Só que aí é que tá. Hoje, os olavistas estão reféns do Bolsonaro. Sim. Estão. Porque como é que você mantém uma máquina de fake news com robô, inclusive, sem verba pública? Quer ver um que se ferrou? Ele sabe. Alan dos Santos. Por quê? Irmão, o cara... Ficou totalmente sitiado. Esse cara não tinha nada. Morava no Sul, não tinha nada. Tinha literalmente que ajudar ele com Uber. E eu olhando... Eu sempre fui adversário dele. Sempre pensei diferente dele. Mas eu olhava e falava, pô, o cara é mó esforçado, velho. Tem o canalzinho dele lá. Ataca a gente, beleza. Mas o cara tá esforçado. De repente, meu irmão, o cara vai morar numa mansão em Brasília, com carro zero alugado. Começa a falar, o CEO da minha empresa vai entrar em contato com você. Aí que acontece? Do nada. Dá esse problema... E aí é soldado ferido. O Bolsonaro não recolhe, irmão. Deixa pelo caminho. Deixa pelo caminho. Ele chispou pros Estados Unidos, né? Como é quando gente medíocre tem um pouquinho mais. Como gosta de aparecer que tem um pouco mais. Entendeu? Quando o cara é medíocre, mano, não é o que o cara é. É o que o cara tenta parecer ser. Aí tentando parecer ser o CEO da minha empresa. Mandou um Twitter pro Danilo Gentili, eu ganho mais do que você. Falou isso? Falou, mandou. Como se o Danilo tivesse... Quando o Danilo tivesse cagando e andando pra quanto ganha por mês. E da onde vem esse dinheiro? Com o que ele ganha tanto? Exatamente. Aí cara... Deixa eu só interromper. O Alan dos Santos, cara... Ele não tá sendo perseguido por causa de crime de opinião. Ocultação de patrimônio... Senão nós todos estaríamos também. Ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, né?
Esses são os principais. Tem um funcionário público que doou pro Alan dos Santos 60 conto. Irmão. 60 conto, que é mais do que o que ele ganha todo no mês. O outro doou não sei quanto. E eu fui o primeiro a falar, olhem aí as doações do Terça Livre. Terça Livre começava, fazia live, era 500, 300, 500, 300, 500, 300, 500, 300. De superchat sem nem perguntar porra nenhuma, né? Só jogar. Só dinheiro. 500, 300, 500, 300. Podiam 500, fazer isso 300. agora, né, com a gente. Exatamente. Então, assim, cara, eu já fiz live muito grande, cara. Eu fiz live de 80 mil pessoas. Que deu fiz quanto? live de quase 100 mil Não tinha pessoas. esse Não dá, isso não existe. não existe. Isso não existe. Eu fui o primeiro a falar. E quando eu vi ele lá na CPI, ele falando, não, o Apoia-se, ele não divulga o CPF. Como? Como que não divulga o CPF, bicho? Eu acho que sim. Deixa de ser... Lógico que sim. Divulga. Quando você vai... É uma planilha de Excel, você tem que fazer certinho. Entendi. Cara, então, olha... É ridículo, cara. O que esses Mas- caras fizeram... Mas só pra completar em relação ao Olavo... Eles são você- bandidos, cara. O Olavo, você teve uma ruptura ou você nunca foi... Não, que é isso? Eu fui aluno do Olavo. Então, Fui aluno do Olavo desde 2010. ele mudou ou é aquilo que ele falou, a gente nunca percebeu que ele era esse cara? Cara, ele pode ter sido um canalha a vida inteira. A minha avó falava uma coisa que é muito interessante. O coração dos outros é terra que ninguém anda. É. Eu não ando no seu coração. Eu não sei como é que você é com a sua família, com todo mundo, entendeu? A gente nunca sabe. Vê o que transparece. Coração é terra que ninguém anda. Eu sei que o Olavo de Carvalho, pra mim, foi um... Eu fiquei muito triste, cara, com a morte dele. Muito triste. E tô triste até agora. Porque, Cara, assim, eu fiquei é um cara triste que também morre em desgraça. Pelo final que ele teve, né, Um cara que morre em desgraça porque tudo aquilo que ele... as pessoas podem discordar comigo ou não, mas aquilo que ele escreveu, cara, ele se tornou o oposto. Não era mais um conservador, era um reacionário. Não era mais um filósofo, que o filósofo ele tem como objetivo da vida dele a busca pela verdade. Não era mais. É buscar mentira, é buscar enganar, é buscar não entender. E nessa busca aí, cara, as mãos cheias de sangue. Porque as mãos estão cheias de sangue. O cara fala, não existe um único caso de Covid, gente. Ele disse isso? Isso, existe um Nossa, único caso de Não, Covid. isso não é que ele escreveu. Isso especificamente ele falou. Cara, Tem vídeo dele falando, não tem um caso de Covid junto com o confirmado. Bernardo Ele foi um dos Kister na live. pioneiros nessa onda de desacreditar Negacionismo. e de negar a gravidade do Depois que ele falou E que ele vocês pegou, acham eu que ele peguei e acreditava passou. realmente Eu sou o primeiro nisso? cara de caso Ou era- de Covid curado. Eu acho que ele pode acreditar nisso, acho que cara, ou não. Eu Mas acho que agora não. não faz. não faz a Não diferença. faz a alçada e nem diferença da nossa parte de falar ele acreditava realmente disso ou fez por perversidade. Como filósofo, cara, você tem que ir atrás das coisas. O que eu acho que aconteceu com o Olavo nesses últimos anos, e que isso que é muito triste, cara, é que ele foi ficando muito ruim da visão. Muito ruim. E aí ele não lia mais e se informava por quem? Por aqueles caras que eram os alunos mais bajuladores dele. Alan dos Santos, Felipe G. Martins, essa putada toda imunda, tá entendendo? E aí, cara, ele mesmo falava, né? Todo Era uma mundo na sua vida. retroalimentação. Todo mundo na sua vida tem o direito de ter um pouco de Alzheimer, entendeu? Ter suas caduquices, né? E o final da vida dele, cara, depois do Bolsonaro no poder, depois do Aras... Você acha que o Olavo não sabia, cara, que o Aras era o maior agente do Zé Disseu dentro do governo de Jair Bolsonaro? Ele sabia, porra. Eu não sei porque que ele passou pano pra isso. Lógico que ele sabia. Eu não sei porque que ele passou Mas pano pra aí, isso. aí vem o que eu acho. Aí ele já ficou refém. Porque aí é o seguinte, o Olavo, ele nunca se colocou no campo de batalha. Ele sempre se colocou como se fosse no Olimpo, que é a tese dele. O pai da tese não debate. Eu crio meus intelectuais pra debater. Que foi aquele maluco que foi na tua casa de boné pra trás, lá, o advogado lá, qual é o nome dele? E ele pediu desculpa pra mim depois. Você falou. Qual é o nome Ele dele pediu mesmo? desculpas, Pontes, sei lá. O Eduardo careca- Evandro Ele Evandro se arrependeu, ele se arrependeu de muita coisa que ele falou e fez. Hã? Ele Sim. teve Mas um... peraí, se arrependeu, mas ele fala publicamente? Eu acho que ele falou... Falou, ele falou, pediu, falou. Ele pediu, Falou? inclusive, pro Fábio Rapp desculpa publicamente. Ele pediu desculpa pra um monte de coisa que ele Sério, falou. meu? Aí, ó. Mas o lance é o seguinte... Eu achei honrado isso da parte honrado, dele. o homem que pede desculpa é honrado, conheci, cara. Mas É o lance é honrado. o seguinte: o que o Olavo fazia? O pai da tese não debate. Ele põe os seus exércitos, ele tem tipo a SS dele, né? E depois é por camadas. Então ele não debatia. O que acontece é o seguinte: quando ele coloca esses caras, e esses caras começam também a gostar do like, a gostar do. Os caras falam, meu,
Não dá. Olavo, não manda eu bater no Bolsonaro agora, não. Entendeu? E o Olavo, você acha que não percebeu? Falou, não dá pra chegar pra MSS, falar, vamos todo mundo se matar aqui que os russos chegaram. Não dá. Entendeu? Então, vamos ficar aí fazendo... E aí, nisso, cara, ele se tornou refém. Ou você acha que o Olavo podia falar assim, ou por mais que ele batesse no governo Bolsonaro, quando ele tava puto, mas no dia seguinte ele pedia desculpa, não é bem assim? Você acha que não dava pra ele falar, você acha que dava pra ele falar coisas do tipo, o Bolsonaro fez rachadinha e por causa disso, ele colocou o Cássio Nunes no STF e acabou com a luta contra a corrupção no Brasil, colocando o PGR. Ele não pode falar mas é isso que eu tô falando, ele tinha um ego tão grande e isso era claro, era óbvio, qualquer pessoa que consiga enxergar via isso. Ele sempre teve o desejo de ter um destaque, né, Nando? De ser alguém, de ser um mentor, de ser uma referência. E com o bolsonarismo ele ganhou isso. E às vezes que ele ensaiou alguma crítica, esse destaque dele ficou em risco. E é por isso que ele refugava. Eu acho que no final ele falou mesmo, Jair Bolsonaro é uma... No final ele falou, Jair Bolsonaro é o cara que mais alçou a esquerda, né? No final ele falou assim, que o Jair Bolsonaro é um frouxo, um fraco, um bundão. As últimas palavras dele a respeito do Bolsonaro foi isso, mas assim... Mas ainda, desculpa, só te interrompendo, ainda tá dentro do espectro de crítica permitida. Existe, por exemplo, existe dentro dessa galera as críticas permitidas. Você falar que aí alguns nem isso toleram. Haja vista a briga do Carlos Jordi com o Carluxo. Mas dentro de... Você falar, o Bolsonaro é frouxo... É como se fosse o Brasil paralelo criticando a ditadura militar. Existem as críticas permitidas. Existem as críticas que você não pode fazer. Eu vejo assim, cara, eu não vou Você não pode falar que o Bolsonaro é corrupto. Eu não vou fazer conjecturas, mas eu acho que é uma coisa muito triste. E fim de papo. Sim. Fim de papo, porque não sou eu... Eu fiz o vídeo lá, né? Eu falei, canalhas envelhecem e canalhas também morrem. Né? Não sou eu que queimei os livros do Olavo, não, cara. Quem queimou foi ele. Ele queimou os livros dele. Se você tiver 2 neurônios aí na cabeça e você ler o livro do Olavo, você vê que quem queimou os livros do Olavo foi ele que queimou. Ele queimou os próprios livros. Ele não é conservador. Ele no final da vida não se mostrou um conservador. Ou estava muito louco, ou estava com Alzheimer, ou estava com demência no final da vida, entendeu? Não sei, né? Mas é triste, cara. E esse papo aí... E eu nem sei se foi confirmado também que ele morreu de Covid, né? Que aí Pelo amor de Deus, o cara foi diagnosticado com Covid. Morre 8 dias Vilela. depois. Morreu do quê? Morreu de cólera. Os caras gostam de falar muito.